lista foi o Homem de Piltdown. O Homem de Piltdown, que é uma fraude muito famosa, que foi o quê? Foi um cara que era conhecido por fazer artesanatos bem interessantes. O cara era bom, o cara não era ruim, não. É o Dawson, né? E Dawson, isso. Final do século XIX, ou seja, o cara era um cara, né, numa época em que você tinha... não existia nem impressão digital ainda, pra você ter uma noção. Você não tinha nem, sabe, avaliação de crime com impressão digital. Pra você ter uma noção de como que era o nível da tecnologia da época. Ele chegou e apareceu com... Ele pegou o quê? Ele pegou uma mandíbula, se não me engano, do orangotango, alguma coisa assim. E misturou com o fêmur, que estava no outro lado lá. Ele fez umas coisas... Ele foi trazendo coisa nova, né? Pra parecer que ele estava encontrando e tal. O crânio era humano mesmo, mas ele envelheceu eles através de um processo que ele fazia, que é um processo artístico. Uma mandíbula também, tal, não sei o quê. Ele foi fazendo isso. E aí ele apresentou isso para um professor, que é o professor Woodward, lá do Museu Britânico de História Natural, que é um cara que realmente, eu não vou tirar aqui todo o mérito do professor Woodward. Eu estudei, ele trabalhou com crocodilo também, ele tinha uns crocodilo fósseis. Eu tenho citações do professor Woodward na minha tese e no meu mestrado, porque ele foi um cara realmente muito importante. Mas é aquilo, para você ser diretor do Museu Britânico naquela época, também não tinha tanto, assim, tinha muito mérito, mas também tinha muito quem indica, tinha muita coisa. Então não necessariamente a melhor dos anatomistas, melhor das pessoas estava ocupando aquela posição. Né? Obviamente que não era qualquer um. Né? Se você mas tinha um casezinho. Se você assim... não fosse bom, você era cuspido fora. Mas se você fosse bom, não era suficiente. E o que acontece? O professor Woodward, ele acreditou na história do Homem de Piltdown, né? Sem pesquisar direito quem era o Dawson e sem ir muito a fundo, não sei o quê. Entre outras coisas, porque havia um afã nacionalista e é uma coisa assim de chegar e falar assim, putz... Falei que... E o criador do Sherlock Holmes tem também um dedinho nisso aí, né? O Conan Doyle? Eu não me lembro, tem um lance que ele tem alguma coisa pra vingar de alguém. Eu vou checar isso. Nossa, legal isso. Ele tem um lance dele. Essas são as histórias legais. Por vingança, ele participou de alguma coisa. Depois eu vou pegar os lances, isso é interessante. Fico curioso. Dá uma história legal pra contar. Dá vídeo. Então, agora, o que acontece? O professor Woodward, ele, por causa dessa coisa, fala assim, olha, cara, aqui a gente tem uma ancestralidade... E assim, era interessante, porque a ideia é, você tinha um crânio de um animal bípede, né, porque era um crânio humano, com uma mandíbula herbívora, né, de um orangotango, se não me engano era essa a questão. Acho que era um orangotango. E aí ele falou, olha, o bipedalismo evoluiu antes de comer carne. Né? Então nós éramos herbívoros primeiro, ficamos bípedes, herbívoros e depois ficamos carnívoros. E tipo, aquilo lá foi a sensação. Mas tinha aquele lance colonialista de falar, putz, cara, não, tamo nós. É inglês. É inglês. É da Inglaterra, tá vendo? A gente merece, por isso que a gente domina o mundo. Sabe, tinha esse negócio assim, da Inglaterra, entendeu? Claro. A gente tem até um capítulo na arqueologia, porque isso, nessa época, não era tão nítida essa separação de paleontólogo e arqueólogo. É bom colocar isso claro. Essa distinção que eu e Pirulo colocamos no começo aqui, ela é um pouco mais recente. Quem fazia tudo isso era arqueólogo. É tudo arqueólogo. Era indistintamente chamado de arqueólogo. E até a gente tem um capítulo na história da arqueologia moderna, a gente chama de arqueologia colonialista. Que é um viés colonialista que já olhava o mundo com esse olhar europeu, supremacista, etc, etc. E que mascarava os resultados. Você tem... fraudadores conscientes, como é o caso do Dawson. Você tem pessoas como o caso do professor lá do Museu Britânico, que na verdade era uma pessoa que trabalhava com boa fé sobre dados errados. E o interessante é que ele provavelmente, aí eu já posso estar enganado, mas provavelmente ele percebeu que ele tinha caído no golpe. Ficou quieto para não queimar o filme. A questão da vaidade que eu falei. E foi só depois que ele morreu que as pessoas puderam ter acesso ao Homem de Piltdown pra olhar e falar, mano, isso tá muito bizarro. E aí eles foram aonde morava o Dawson, que já tinha morrido. Também já tinha morrido. E aí eles viram um monte de coisa igual, que eles falaram, pô, o cara fazia isso. O cara fazia isso e ainda fazia vários, né? Mas não só humanos, ele fazia isso com várias coisas. Ele era um artista e ele mandava bem da coisa. Assista ao episódio completo clicando no card ou no link na descrição do vídeo. Inscreva-se para estar ajudando o canal. Bons vídeos.